segundo ano, tudo bem? Espero que sim, que estejam bem, com saúde, né? Que é o mais importante. Então, hoje nós vamos para a nossa revisão no nosso livrinho 3 de ciências, ok? Vamos estudar as páginas 16 e 17. É o nosso volta e revira do nosso livrinho. Então, nós vamos aí no início, recordar alguns assuntos que nós já falamos. Qual é o nosso tema principal mesmo? Sobre as plantas. Então, vamos lá. Acompanhe aí a leitura do texto. As plantas precisam de água, ar, luz e dos nutrientes presentes no solo para se desenvolver. As partes das plantas são a raiz, o caule e as folhas, e algumas podem produzir flores e frutos. As plantas podem ser terrestres, né, serem fixadas à terra, ou aquáticas, as que vivem lá na água. As plantas podem ser utilizadas para diversas finalidades, por exemplo, para obter alimentos e madeira, produzir tecidos, papel e etc. Nós vimos, lembram do nosso exemplo do algodão, não é? Que do algodão nós conseguimos produzir os tecidos, não é mesmo? Então aí, vamos para o número 1. Você se lembra de quais componentes as plantas precisam para viver? Acesse a atividade interativa Vamos Plantar Feijão e teste seus conhecimentos. Olha, essa atividade vocês conseguem acessar pelo livrinho digital de vocês, pelo computador ou pelo celular, ok? Eu vou passar aqui para vocês observarem que é bem interessante essa atividade. Vamos plantar feijão? Olá! Você conhece a história de João e o pé de feijão? E se, em vez de João, fosse você quem plantasse o feijão? Bem, nesta atividade não plantaremos sementes mágicas, mas grãos comuns de feijão. Para que possam germinar, as sementes precisam de cuidados. Vamos recordar do que as plantas precisam para sobreviver. Algumas destas imagens representam elementos importantes para o desenvolvimento das plantas. Você sabe quais são? Clique sobre os desenhos para responder. E aí, vocês sabem quais são? O que as plantinhas precisam para sobreviver? Elas precisam de uma casa? Não, né? E água, será que elas precisam? Sim. Certo! A água é um elemento muito importante para o desenvolvimento das plantas. E ninho, elas precisam? Não, né? Luz solar? Sim, vamos ver. Muito bem! As plantas precisam de luz para se desenvolver. Ração? Não. E solo? Sim, né? Que é da onde elas tiram os nutrientes. Isso mesmo! O solo dá suporte às plantas terrestres e é de onde elas retiram alguns elementos de que precisam para crescer e se desenvolver. Ótimo! Agora que sabemos do que uma planta precisa, podemos plantar o feijão. E aqui, quando vocês clicarem no botão continuar, vocês vão ver que vai ter o vasinho, vai ter várias etapas para que vocês possam plantar o feijão, ok? E também podem até tentar fazer em casa também. Na minha turminha do ano passado, nós plantamos um feijão, né? Colocamos algodão no potinho, água e os grãozinhos de feijão. E ficamos regando e o feijãozinho cresceu. E aí as crianças puderam observar o desenvolvimento da plantinha, é bem legal. Número 2, observe a imagem e pinte. Os componentes de que as plantas precisam para viver, vocês vão observar aí na imagem e vão pintar. As plantas de diferentes ambientes e as plantas utilizadas para a alimentação. Então, vocês vão observar aí, o desenho e vocês vão pintar essas partes, ok?
Número 3, olha, nós temos aí, ó, uma tirinha. Uma história como se fosse uma história em quadrinhos. Olha lá. Está vendo? É só pôr a sementinha, cobrir, regar um pouquinho e daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. E aí, olha lá, ela falando, ó, você tinha que contar o final. Ela não queria saber, né, o do final. Então, olha, letra A. Quais são os cuidados citados na tirinha para que a planta possa se desenvolver? E aí vocês vão ler novamente a tirinha e colocar aí quais os cuidados que foram citados no texto, tá? Letra B. Qual é o melhor local para manter o vaso com a nova planta? Próximo a uma janela que receba luz solar ou dentro de um armário? Vocês vão marcar a resposta correta, ok? Número 4. Leia a frase do quadro e observe a foto e responda às questões. Olha lá, nós temos aí, olha, uma plantinha bem interessante. Sabe que esse local que ela está plantada é um local que recebe muita água da chuva? Não parece, né? Parece que é um local bem seco. Olha lá. Algumas plantas, como a árvore barriguda, armazenam águas em seus caules. Letra A. Como é o ambiente mostrado na foto? Nesse lugar chove muito ou pouco? Aí vocês vão colocar, né? Letra B. Por que é importante para a planta armazenar água nesse ambiente? Nós já falamos sobre isso nas nossas aulinhas, ok? E aí vocês vão observar, olha, por que ela precisa armazenar água. E se o local que ela está plantada é um local que chove muito, né? Ou chove pouco. Número 5, ó. Observe a imagem e converse com papai e mamãe, né? Sobre as questões a seguir. Olha, nós temos aí, ó, o tronco da árvore e uma orquídea. Letra A. Onde a orquídea pode viver? Ela é terrestre ou aquática? Letra B. Que partes da planta é possível observar na imagem? E aí, olha só. Nós vamos aqui também para a página 18 e 19 também. Nós vamos estudar a parte, ó, trabalhando a linguagem. Aquela parte foi o Walter Revira, páginas 16 e 17. Agora as páginas 18 e 19. Trabalhando a linguagem. Prestem atenção aí, acompanhem a leitura com o livrinho de vocês, ok? O texto descreve como a seca pode prejudicar a produção de alimentos. Períodos de seca podem prejudicar a produção de plantas para a alimentação. As condições climáticas podem afetar a produção de plantas para a alimentação. Temperaturas altas e a falta de chuva podem provocar perdas na produção de alimentos. Por isso, em regiões que enfrentam longos períodos de seca, a produção de frutas, verduras e legumes é prejudicada. Como consequência da perda na produção de alimentos, a quantidade de alimentos produzidos é menor. E os consumidores são diretamente atingidos, pois esses alimentos são vendidos a preços mais altos. E é uma verdade, não é? Quando nós não conseguimos, né, uma boa produção, quando não chove muito, então a gente não consegue uma quantidade boa para a produção de alimentos, né? E aí acaba que quando os alimentos chegam aos mercados para a nossa compra, eles são vendidos a preços mais altos. Olha lá. Plantação de milho no município de Brumado, estado da Bahia. Olha como está seca, ó. Olha o local, olha o solo como está seco. Parece que não chove há muito tempo. Olha o que aconteceu. Número 1, ó.
Responda as questões assinalando as palavras relacionadas ao texto. Letra A. Para que são utilizadas as plantas citadas no texto? Para artesanato, para alimentação ou para decoração? O que o texto fala? Para alimentação mesmo. Letra B. O que pode causar perdas na produção de alimentos? A seca, preços altos ou baixa produção? E aí, a seca, né? Isso aí, porque se não chove, não consegue produzir alimento mesmo. Número 2, complete o esquema de acordo com as informações apresentadas no texto. A falta de chuva. Qual é a causa? E aí vocês vão escrever. E qual a consequência, ok? Vocês vão escrever aí nos quadrinhos. Voltem ao texto, ok? Sempre voltar ao texto para obter as informações. Número 3. Leia as informações apresentadas no esquema. Olha, nós temos aí um esqueminha. Falta de chuva. A causa, o abastecimento de água nas casas é prejudicado. Ali ao lado, consequência. Falta de água para tomar banho, cozinhar, lavar roupas e etc. Outro quadrinho ali com a causa. Redução na qualidade do ar. Consequência. Desenvolvimento de doenças respiratórias. Olha lá. Respiratório, que tem relação com a respiração. Aí aqui, chegou a parte, nessa questão número 3 aqui, é que vocês vão fazer aquele texto que vai valer pontinho para a nossa atividade diversificada. Escreva em uma folha à parte um texto para explicar as causas e as consequências da falta de chuva para os seres humanos. Então, vocês vão fazer esse texto, não precisa ser um texto muito grande, e pode ser feito no nosso caderninho de ciências, ok? E aí, vocês vão entregar até o dia 31/8. Já coloquei lá no Teams. Podem enviar, depois que estiver pronta a atividade, enviar as fotos pelo Teams, ok? Um beijo, estudem e se cuidem. Fiquem com Deus.